João 3,16. Bem, você conhecia esse texto? Amém? Eu estava preparando a mensagem que já estava meio que preparada para falar. O pastor Ângelo pediu para que eu pudesse ministrar agora à noite a palavra do Senhor. E aí, eu vou compartilhar com você a palavra em Filipenses, capítulo 4. Mas já eu chego lá. Mas aí veio no meu coração esse texto, que é um texto com certeza conhecido nosso. E aí eu fui ler. E eu quero ler com você. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo. Ou em outra versão, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é verdade? Você conhece alguma outra versão? Se conhecer, fale aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E nessa versão, que é a NVI, né, que ela é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então eu quero ficar exatamente nesse primeiro ponto, como a gente fala aí, né, na parte A do texto. Porque eu fiquei pensando, que amor é esse? Né? Que amor é esse? Amor que provavelmente nós não conhecíamos. Amor que nós não tínhamos acesso a ele. Porque o pecado nos consumia tanto, que nós não conseguimos enxergar o amor de Deus. O pecado não permite você e eu enxergar o amor de Deus. Você concorda comigo? O pecado, ele nos cega. Até porque o fruto do pecado, o resultado dele é a morte. Quando há morte, você não tem como viver as coisas, vivenciar as coisas. E eu fiquei pensando, e eu queria que você pensasse junto comigo, que você tivesse uma breve reflexão. Por que Deus amou tanto o mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira? E eu, sinceramente, eu fiquei constrangido, eu fiquei confrontado nessa tarde. Porque, primeiro que eu olho para mim e não consigo ver em mim tanta dignidade assim, para merecer um amor tão grande, não é verdade? Eu não consigo ver, sinceramente, diante do que eu sou, né, das falhas que eu cometo, eu fico pensando, por que Deus, né, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, domina sobre todas as coisas, conhece tudo, teve o controle no passado, tem no presente e vai ter no futuro, amém? Por que esse Deus resolveu amar a mim e a você, que estávamos indignos desse amor? E aí a minha pergunta foi: que amor é esse? Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu me fiz essa pergunta. Eu não tenho resposta ainda. Mas a pergunta é: você consegue entender um pouquinho por que Deus fez isso por nós? Olha na perspectiva que eu falei. Eu era indigno porque o pecado me assolava e a opção foi minha. Não foi de Deus. Não é verdade? A opção de pecar foi de Deus? Não, foi do homem. E esse pecado rolou até nós, nos alcançou, e Deus, que é Deus, que poderia continuar sendo Deus sem essa perspectiva, não é verdade? Ele poderia continuar sendo Deus sem essa perspectiva de amor, mas ele resolveu, um dia, olhar para nós, pessoas indignas, pecadores, e falar: eu amei tanto esse povo, mas amei tanto, eu amo tanto esse povo, eu tenho tanto prazer nessa criação, que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso acionar aquilo que é mais relevante para mim.
Eu estou aqui tentando entender Deus. Eu preciso acionar aquilo que é mais relevante para mim. Porque tudo vai passar, não vai? Mas o amor não é verdade? Assim diz a palavra. Então o que é mais relevante para Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos e épocas, no passado, presente e futuro que virá, o mais relevante para Deus é o amor. Então ele foi e sacou o amor. Mas ele precisava plantar aquilo em alguém ou através de alguém. E aí ele pega, João registra isso, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu. As pessoas não andam por aí dando qualquer coisa. Ninguém chega para você por nada e te dar alguma coisa, não é verdade? Ninguém. Não é assim que funciona. Eu acho que poderia até ser muito mais. Mas imagina, quando eu e você, dentro da nossa perspectiva de pecado e centrado em nós mesmos, não conseguimos olhar com essa ótica e ver o quanto Deus nos amou, quando na verdade nós estávamos de costas para Ele. Estávamos de costas para Ele. E Ele nos olhando, é óbvio, né? Eu digo de costas porque somos nós, mas Ele nos olha de frente, de costas, de lado, de qualquer maneira, porque Ele é onipresente. Ele, no seu poderoso amor, guardado na vida dele, Ele simplesmente resolve liberar esse amor sobre a minha vida e a sua vida. E a pergunta é: que amor é esse? Sabe o que eu tinha preparado? Eu tinha preparado porque quando eu fiz a pergunta para mim mesmo, que amor é esse? E eu ainda não consegui me responder totalmente, eu lembrei de uma canção. Não tem uma canção que diz, que amor é esse? Eu lembrei dessa canção e eu queria cantar a canção. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo cantar? Sejam sinceros. Não, né, Felipe? Não. Não, Aline, melhor não. Melhor não. Um dia desse aí, eu estava vendo uma gravação que os meninos aqui, os Filhos da Verdade, fizeram para uma igreja lá de Salvador. Lembra disso? Aí um dia desse veio no YouTube, né? E aí eu botei, não é essa canção? O que vocês acham da Gigi cantar a canção? Vocês acham legal? Então, vamos cantar essa canção? Então vem, Gigi, por favor. Pronto, improvisamos, tá? Improvisamos. Você vai fazer como? Alguém pode ajudá-lo ali? Você vai cantar sem instrumento, com instrumento, como é? Pode chamar quem você quiser. Isso. Enquanto elas preparam ali, eu queria te pedir uma coisa. Se você puder, que você ficasse, calma, ainda não, mas que você ficasse de joelhos e você pudesse orar. Nós vamos orar como igreja. Nós vamos orar. E o que você vai orar? Você vai pedir a Deus para que esse amor ele seja uma realidade em nossas vidas todo o tempo. Você crê nisso? Porque o amor de Deus, Deus amou tanto o mundo, e eu preciso acessar esse tanto amor que Ele me amou. Não dá para eu ficar negociando com outras coisas, não dá para eu perder tempo com outras coisas. Eu preciso, e é tudo que eu preciso, e mais nada eu preciso, a não ser do amor de Deus. Quando você está naquela breve e momentânea tribulação, às vezes você passa por aquelas dificuldades e você até esquece de falar coisas bonitas para Deus e de louvores a Deus, mas quando aquele momento pior passa e que você vai voltando à realidade, você começa novamente a lembrar do amor de Deus, não é verdade? Porque se não fosse esse amor, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações? Tudo que eu e você precisamos é do amor de Deus. O que eu preciso de você é que eu olhe para você e eu veja o amor de Deus. O que você precisa ver em mim é o amor de Deus. O restante é simplesmente consequência
das ações desse amor em minha vida e na sua vida. Podemos orar? Queria que você dobrasse seu joelho, que você chamasse à existência o amor de Deus. Se você puder ajoelhar, se não puder, fique à vontade. Você não é obrigado a isso. Mas eu queria que você orasse e pedisse ao Senhor que esse amor que foi oferecido a nós, pode ser que agora, né, exatamente nesse momento, você não esteja conseguindo enxergar esse amor. Você não esteja conseguindo entender a profundidade desse amor, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele te ama. Ele te ama muito mais do que qualquer falta que você tenha, qualquer dor que você esteja passando, qualquer situação que você esteja passando. Ele te ama muito mais do que os recursos que você tem, que você acha que são necessários para a sua vida e que são importantes para você e que te satisfaz. O amor dele vai muito além, vai muito além. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós cremos, Pai, nós cremos na presença do Teu Espírito. E se não fosse a presença do Teu Espírito Santo, o que seria de nós, Pai? O que seria de nós se não fosse a presença do Teu Espírito, Senhor? O que seria de nós, Senhor, se o Teu Espírito Santo não nos alertasse todos os dias e pontualmente agora o Teu Espírito nos alerta e nos chama atenção para esse amor, esse tão grande amor, esse amor que o Senhor não precisava derramar sobre nós, que Ele podia continuar no lugar dele, na posição dele, na soberania dele, mas Ele resolve pegar o Seu Filho, que é Deus, e trazer para se humilhar diante do homem, diante de uma humanidade caída, diante de uma humanidade sofrida, diante de nós, pecadores. E Ele se misturou conosco. Ele não se corrompeu. Nós te louvamos por isso. Ele não voltou atrás, Ele não desistiu. Ele simplesmente pegou a ordem, que era: ama esse povo, entrega a sua vida, entrega a sua vida por esse povo, porque eu amo esse povo, eu tenho misericórdia deles, eu não desisto deles, eu tenho benevolência por eles, eu tenho generosidade por eles, eu quero eles, eu não quero ficar longe deles. Deus escolheu ficar perto de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, que nós não conseguimos discernir, Senhor, e o pouco que nós conseguimos, nós ficamos constrangidos. Ficamos constrangidos porque às vezes agimos tão contrário àquilo que é, ó Deus, a aplicação do Teu amor, Deus. O Senhor veio nessa terra e aplicou o Teu amor no meio dos homens, no meio do pecado, no meio da destruição, no meio das trevas. O Senhor fez dessa maneira, e o Teu amor, Senhor, venceu a morte. O Teu amor venceu o pecado, Senhor. O Teu amor venceu o meu egoísmo. O Teu amor venceu a minha raiva. O Teu amor venceu o meu medo. O Teu amor venceu a minha insegurança, Senhor. O Teu amor venceu o meu apontar de dedo para o meu irmão, para a minha irmã, Deus. O Teu amor me fez diminuir e reconhecer de que eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que comprou a minha vida, que mudou a minha história, que me tirou das trevas, que me trouxe para a luz, que me regenerou, que me trouxe de volta. Obrigado por esse amor, Deus. Em nome de Jesus. Eu queria que você sentasse no seu lugar e você tivesse uma breve reflexão no momento que essa música é cantada. Nós vamos lá do início, Gigi, por favor. Você pensasse nesse amor que o Senhor
deu para você. Entendimento humano. E quando eu planejo, me mostres que é bem melhor o teu plano. Primeiro preste atenção na letra, Com misericórdia, porque é uma canção inspirada pelo Senhor. derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Depois, se você quiser cantar, pode cantar. Mas primeiro faça uma breve reflexão. É muito importante você parar agora e pensar nesse amor. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Oh, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar meu lugar em ti. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, nada. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Você pode se colocar de pé um pouquinho. E você pode procurar uma pessoa que você queira orar com ela. E você derrame esse amor sobre a vida dessa pessoa. É o seu irmão. O Senhor plantou esse amor no seu coração. Ore com seu irmão, com sua irmã. Ore. Derrame desse amor sobre a vida dele, sobre a vida dela.
Se você precisar se movimentar, faça isso. Não deixe ninguém sozinho. Não deixe ninguém sozinho. Simplesmente ore. Ore e ministre sobre a vida do teu irmão esse amor. Aleluia. E quando não me mostres que é bem melhor o teu plano, com misericórdia me cobres, graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. É tão bom a gente lembrar que nos braços do Senhor existe um espaço para mim, para você, não é verdade? Que amor é esse? Pode cantar essa parte, Gigi, por favor? Que amor é esse? Cante isso. É porque é uma pergunta de fato. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para
faço para mim. Para mim. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu confesso para vocês que eu preparei algo maior sobre esse texto, mas eu não vou falar desse algo maior não. Deixa para um outro momento, um outro tempo, se for possível. Mas eu vou ler o texto com você. Texto esse que eu li umas 50 vezes nos últimos dias, sem errar, porque eu lia e relia, e lia e relia e tentava entender, até que teve uma hora que o Espírito Santo abriu meus olhos para que eu pudesse entender aquilo que eu já estava lendo há muito tempo, e em outros tempos também lendo outras vezes, porque não sei se você sabe, mas uma das cartas que Paulo escreveu, que eu mais sou apaixonado, é a carta aos Filipenses, por 2 motivos. Primeiro, por causa da alegria que há naquele povo, e pelo motivo do amor. Se você observar o capítulo 4 e o verso 1, pode projetar aqui para mim. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são o quê? A minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Ele mistura ali a alegria e o quanto ele ama aquele povo. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Tudo que nós esperamos um do outro é esse amor. É saber que em algum momento você transmite alegria e amor para o outro. Às vezes tem situações que não são tão agradáveis, mas o que não pode faltar nunca no nosso entendimento é que há alegria e amor no nosso meio. Posso ouvir um amém? Mas aí, onde eu falei para você que eu ouvi umas 50 vezes ou mais, menos de 50 não foi a partir do verso 4, eu queria compartilhar com você aqui. E a partir do verso 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E aí há uma insistência, uma firmeza do apóstolo Paulo, né? Que, com todo respeito a Leila, eu amo o apóstolo Paulo, eu vejo que ele é um cara que eu não consigo chegar perto. Mas a Leila hoje de manhã aqui foi uma figurona falando de Paulo, foi uma coisa muito engraçada. Mas enfim, ele é insistente, ele diz: novamente direi, alegrem-se. E eu acredito que o alerta era por conta de faltar em alguns momentos a alegria, e não somente faltar, mas o motivo pelo qual faltava. Você sabe quando falta alegria na sua vida, qual é o motivo que faz faltar a alegria? Você sabe dizer? Mas ele traz um alerta, ele diz: olha, alegre-se sempre, aonde? No Senhor. Aí depois ele diz: alegre-se. Não, pode voltar, pode deixar lá por enquanto. Aí depois ele diz: alegrem-se. Isso quer dizer, ele está falando, ó, estou ratificando aqui aquilo que é uma realidade para vocês, porque se vocês fizerem isso no Senhor, vocês vão conseguir se alegrar novamente. Amém? Então o segredo que Paulo dá para a gente aqui é o Senhor. Mas olha o verso seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Aí o verso 5 termina: perto está o Senhor. O Senhor está perto ou está longe? Ele está falando que o Senhor está perto deles. Paulo consegue identificar na vida dos filipenses a presença de Deus. Que coisa linda é eu poder identificar na vida do Arnaud a presença de Deus. Muito mais do que qualquer outra coisa, eu identificar na sua vida a presença de Deus. É poder dizer para as pessoas quem você é em Deus, ou ouvir de alguém quem eu sou em Deus, não é verdade?
Então, eu quero falar com você de trás para frente. E eu preparei uma mensagem um pouco maior, mas ela vai ficar aqui. Porque o que eu quero só lembrar a você, pela palavra do nosso Deus, é que perto está o Senhor. Ele está tão perto, que lá em João 3,16, o que ele fez? Ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho. E aí ele se tornou mais perto ainda, porque ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Mas antes dele morrer, ele veio viver no nosso meio. Então eu fico imaginando de fato a vida de Paulo. Eu fico imaginando de fato a vida dos apóstolos. Eu fico imaginando de fato aqueles homens que viveram ali próximo, né? Quem não viveu com ele, viveu próximo da história dele. Estava tudo muito fresquinho e pôde experimentar a vida de Cristo, que é Deus, mas que trouxe a sua humanidade para mostrar a diferença que existe para aquele que está no Senhor e aquele que está fora do Senhor. O Senhor está perto. Você crê nisso? Ele está perto porque ele já provou isso. O amor dele nos alcançou de uma maneira sobrenatural, a ponto de vencer o pecado que havia em nós. E subindo, ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Você sabe o que é a amabilidade? Quem sabe, pode falar alto aí para mim, para que todos ouçam, para que não seja só eu saber, ou a pesquisa que eu fiz, apesar de que eu sabia, mas enfim, você sabe? Fala do teu jeito aí, se alguém sabe. Vamos lá. Amabilidade, o que é? É o quê? Ser o quê? Amável, isso aí. Então, a amabilidade é o quê? É uma ação do amor. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de você o quê? Meu Deus. Você se sente amado pelo Senhor? Você se sente abraçado pelo Senhor, como diz essa canção? Você se sente cheio de amor a ponto de ser uma fonte de amor para outro? É isso que o Senhor quer de nós. Então não basta só eu falar do amor do Senhor, mas eu preciso agora ser amável. Eu preciso agora plantar esse amor aonde eu for, aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo e com quem eu estiver. Você compreende isso? Você acha que isso é de fato o que eu estou falando? Será que eu estou interpretando da forma correta? Porque amabilidade é o exercício do amor, é o ato do amor, é ser amável. É literalmente ser amável. Então olha, como que eu consigo ser amável? Só tem um jeito: estando perto do Senhor. Não tem outra alternativa, você concorda comigo? Não tem outra alternativa, eu preciso estar perto do Senhor. Perto do Senhor, eu vou dar conta de aplicar o meu amor, e esse amor ser conhecido por todos. Meus amados e minhas amadas de Jesus, o que é melhor as pessoas conhecerem de você? O amor de Deus que está em você. Amém? Às vezes nós não conseguimos, mas o amor dele está em nós. Você concorda comigo? Se você não assistiu a aula aqui hoje pela manhã, você deve assistir no YouTube. Sabe por quê? Porque a teologia de Paulo fala exatamente desse amor. Nada mais, se resume no amor de Deus, a teologia de Paulo. Interessante que começou com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é de fato aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso tem que ser o Espírito Santo, para que eu possa descobrir esse amor. Eu não tenho como descobrir esse amor se não for o Espírito Santo. Você concorda comigo? Não tem como. Por isso que a obra do Espírito Santo é algo sobrenatural. Agora, quando eu estou perto do Senhor e eu me torno amável, o verso anterior diz o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Você percebe? Por que eu demorei tanto a entender? Não era falta do Espírito Santo não, pelo menos eu acho que não. Mas é porque a gente vai lendo e vai vendo.
eu preciso me alegrar. E aí, seja a amabilidade do Senhor, né, presente na vida dos outros através da minha vida. Perto está o Senhor. Até que eu descobri que eu precisava ali de trás para frente. Não que o Paulo estivesse enrolando a gente. Não que o escritor estivesse enrolando a gente. Mas eu preciso ler a Bíblia no Espírito e entender o que está ali. E eu fui ler de trás para frente. E de trás para frente, volta lá para mim, por favor, no verso 5. Perto está o Senhor. Então sabe qual é o segredo? É estar perto do Senhor. Eu quero ser amável, eu preciso estar perto do Senhor. Eu preciso estar feliz e alegre, eu preciso estar perto do Senhor. E se estiver faltando essas coisas, meus amados e amadas, e serve para mim também, pode ser que eu esteja longe do Senhor. E eu preciso nessa noite entender que só me resta uma solução: estar perto do Senhor. Porque Ele está perto de nós. Paulo não ia falar isso assim, ó. Ele não ia jogar isso, não. Ele tinha convicção do que ele estava falando para aquela igreja. Ele estava falando para uma igreja. E ele tinha convicção do que ele estava falando. Você crê junto comigo? Ele tinha certeza do que ele está falando. Até porque, além de Paulo, isso é palavra de Deus. E palavra de Deus é verdade. Não é verdade? Então nós não temos como de maneira nenhuma duvidar que perto está o Senhor. E às vezes o que tentam roubar de nós, ou o que tenta nos roubar, é justamente para chegar na alegria, para chegar na amabilidade, é justamente roubar de nós o estar perto do Senhor. Você compreendeu isso nessa noite? Precisa estar perto do Senhor. Você conhece o caminho, você sabe os segredos para chegar lá. Na medida que eu estou perto, eu consigo transferir o amor dele para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que estão longe. Eu consigo ser aquele que vou andar pela rua e vou dar sorriso para quem eu não conheço, e vou falar com quem eu nunca vi, e vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem eu nunca vi na minha vida. Aí você pensa, isso é loucura? Não, isso é o amor do Senhor, que de alguma forma mexe com você e nós não temos controle sobre isso. O amor do Senhor fez Paulo ficar um ano buscando oferta para um povo que precisava, que estava sofrendo. Ele podia fazer outras coisas, ele não precisava se preocupar com aquilo. Você está entendendo o que o amor pode fazer conosco? O que ele pode mudar na nossa história? Mas a gente precisa estar perto do Senhor. E eu quero terminar dizendo para você uma coisa: às vezes falta a alegria, e falta mesmo. Às vezes falta o contentamento. Mas não é porque falta o Senhor. É porque às vezes os inimigos da nossa vida tentam nos roubar a alegria que é do Senhor. E às vezes troca essa alegria por prazeres momentâneos. A alegria do Senhor, ela é algo que está além da perspectiva natural, além dos nossos olhos. Ela é muito mais profunda, ela é algo espiritual, é algo que nos liberta. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Neemias estava ali vendo Esdras ministrar o livro da lei para aquele povo que tinha sofrido um cativeiro. E agora estavam chegando num ponto de libertação, eles ouvindo a palavra do Senhor. E Esdras lembra a eles através da palavra do Senhor, da lei do Senhor: olha, vocês não precisam ficar preocupados. Vocês não precisam estar preocupados em chorar e nem se alegrar. Olha o que ele diz. Ele diz: a alegria do Senhor é a tua força. Não é um sorriso no rosto, ou não é um choro no rosto que define a alegria do Senhor. O que define a alegria do Senhor é estar perto dele. Amém, queridos?